A JC Church, na verdade, ela começou quando eu era pastor de um outro ministério, de um outro nome de igreja. E quem tinha fundado essa igreja foi o meu pai, com esse nome. E eu tinha sido ministrado por Deus a respeito de nós filhos vivermos as experiências dos nossos pais. E eu comecei a orar a Deus a respeito disso, nesse sentido, que eu não queria viver as experiências que eram do meu pai. Eu queria viver as experiências que Deus tinha para mim. E nisso, Deus revelou a respeito de que Jesus é para todos, entende? Jesus é para todos. Homens, mulheres, crianças, homens casados com mulheres, mulheres casadas com homens. E assim, Jesus ele revelou para mim. Por isso saiu JC Church, Igreja de Jesus Cristo, entende? E uma das coisas mais doidas é que Deus nos deu um lema a respeito da igreja, que nós temos que ser tocados a ponto de transformar. E esse lema ele saiu quando eu estava orando para um nome antes de todo o pastoreio, antes de todo o ministério. Você lembra disso, amor? Antes de todo o ministério, nós estávamos orando para um nome do grupo de jovens. E eu estava no meu quarto ali na minha escrivaninha e Deus falou muito forte no meu coração: tocados para transformar. E ali eu comecei a falar: cara, tocados para transformar. E eu lembra disso, amor? Que eu cheguei na sala e falei para Larissa: amor, o nome do grupo de jovens vai ser Tocados para Transformar. E eu nunca imaginei que essa essência se estenderia para um ministério, entende? Nós estávamos em um culto para os jovens no nosso outro ministério e foi profetizado sobre nós o nascimento da JC Church. E inclusive foi onde nasceu também a questão da nuvem, que representa a igreja. E esse profeta, o Wallace, ele é um amigo nosso. Ele revelou a nós, uma visão que o Thales tinha tido. Ele falou isso para a igreja. Uma visão que o Thales tinha tido a respeito de uma nuvem que parava sobre a nossa igreja, trazendo presença, provisão e direção. Mas nós não imaginávamos que seria o início da JC, e de maneira tão rápida. E até que um dia o Thales teve uma visão. Quer falar da visão? Essa visão é muito boa, cara. É algo que marcou muito o ministério, porque quando eu me tornei pastor, eu não queria ser um pastor comum, sabe? Eu queria ser um pastor usado por Deus mesmo. Eu não queria ser só um pastor que abriu só mais uma igreja, entende? E eu orei a Deus dessa forma. E nessa mesma oração, Deus me levou, cara. Foi muito lindo isso, meu Deus. Até me emociona, porque é muito forte. Deus me levou, cara, a um galpão muito grande, onde tinha muitas pessoas. E ali o Espírito Santo, eu estava andando sobre as pessoas, e eu via as pessoas entrando na igreja, e ao tocar, cumprimentar o diácono da igreja, a pessoa era curada. E o Espírito Santo me falou: foi curado. Aí ali tinha um casal, dentro do galpão tinha um casal onde o marido pegava na mão da esposa e os dois voltavam a sorrir. E o Espírito Santo falou: o casamento foi restituído. E ali tinha uma pessoa que ela estava de cabeça baixa assim, de repente ela olhou para frente, ali ela começou a sorrir. E o Espírito Santo falou: olha, a depressão foi embora. E eu fiquei tão maravilhado com o mover que estava acontecendo naquele galpão. E o Espírito Santo falou assim para mim: agora olha para o altar. Inclusive o altar é como é o da nossa igreja. Ele era pizinho de madeira em cima e a frente dele era preta. E ali o Espírito Santo falou para mim: agora olha pro altar. E quando eu olhei pro altar não tinha ninguém. E eu falei assim: mas não tem ninguém, como que tudo isso acontece? Sendo que não tem ninguém ali. E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Ele falou: é porque eu preciso de um instrumento. E quando ele falou isso, na hora, cara, com aquela maravilha tudo, eu senti que Deus estava me chamando por essa geração, sabe? Para esse tempo. E eu disse: eis-me aqui. Quando eu disse isso, Deus mudou toda a nossa vida. Deus falou que sofreríamos um abalo, e o ano passado isso, no ano retrasado, 2022, Deus falou que nós sofreríamos, em junho Deus falou que nós sofreríamos um abalo em novembro. E eu falei amém. Quando Deus falou pra mim, foi no sofá na casa da minha mãe, eu fiquei de pé e eu falei pra Larissa e pra minha mãe, eu falei: em novembro nós iremos sofrer um abalo. O mês de novembro chegou, nós estávamos apreensivos a respeito do abalo. Acabou o mês e nada tinha acontecido. Quando começou novembro eu orei a Deus. Eu falei: Deus, numa quarta-feira eu estava indo buscar a Larissa pro serviço, eu falei: Deus, o mês de novembro acabou e não ocorreu um abalo. Rapaz, por que eu fui falar isso pra Deus? Na hora o meu telefone tocou, eu tava indo buscar a Larissa,
na fábrica. Na hora o meu telefone tocou, eu atendi, era o proprietário do antigo ponto. E ele falou, Thales, aqui é o fulano de tal, e eu quero falar para você que eu preciso do ponto. E nós tínhamos acabado de viver uma reforma ali. Uma reforma muito trágica, né, Larissa? A gente mudou toda a igreja, tinha gastado tudo que nós não tínhamos. E ele falou, Thales, eu preciso do ponto da igreja, porque eu tive uma proposta que você não pode cumprir. Aí eu falei para ele, mas eu não posso entregar o ponto porque nós temos contrato. Na hora que eu falei isso, ele falou assim, o contrato venceu em novembro. Então o abalo houve em novembro, só que ele foi manifestado no começo de dezembro. Então isso nos impulsionou a procurar um novo lugar. Foi um desafio a partir do mês de dezembro, quando nós recebemos a notícia de que teríamos que entregar o ponto. E a partir de então a gente começou a procurar novos lugares, mas até então com a visão antiga ainda. E quando nós encontramos o lugar, que é onde nós estamos hoje, Deus começou a queimar no nosso coração que realmente não seria apenas uma transição de espaço, mas também seria uma transição no espírito, onde Ele estaria nos levando para viver aquilo que Ele tinha colocado no nosso coração desde que nos tornamos pastores. Nós não imaginávamos que seria tão rápido viver essa visão que Deus tinha nos dado, mas realmente foi um empurrão de Deus para as nossas vidas, falando, o espaço é novo, estou mudando vocês de geografia, mas também estou transicionando vocês no espírito. Mês de janeiro de 2023 foi um mês muito intenso. Nós trabalhamos pesado em questão de reforma e mudança. Muitas pessoas trabalhando aqui. Nós recebemos provisão de todos os lados, tanto de materiais de construção, quanto de alimento para que as pessoas que estavam trabalhando aqui, lanche. E pessoas se dedicaram almoço, pessoas se dedicaram aqui dia e noite para que tudo isso se tornasse a JC Church. A partir do dia 5 de fevereiro de 2023, nós nos tornamos, de fato, a JC Church. Uma igreja que é apaixonada pela presença de Deus. Nós prezamos muito a direção do Espírito nesse lugar e acreditamos que a verdade é um meio para coisas sobrenaturais acontecerem. Desde então, os cultos têm sido extraordinários. Mover sobrenatural de Deus nesse lugar. Chegamos a ter cultos que nós achamos que não iríamos conseguir acabar, de tanta era a glória e a presença de Deus. E eu creio que é o começo daquilo que Deus quer fazer, algo novo. Uma das coisas mais grandiosas que Deus nos entregou foi o Ministério Casulo. Desde o início, eu sempre priorizei muito com o Ministério Infantil. Eu lembro que nós começamos no antigo ministério, com apenas 2 crianças. E não tínhamos professora, não tínhamos estrutura, não tínhamos material, não tínhamos recurso, muito menos um espaço físico. O antigo lugar que nós estávamos era um lugar muito pequeno, onde havia bagunça da igreja, porque não tinha lugar para colocar bagunça. As crianças não conseguiam ouvir o que a professora ministrava, porque o barulho do culto não tinha parede ali, era apenas uma vedação com pano mesmo. As crianças não tinham uma estrutura para receber a palavra e receber os ensinamentos. Mas eu me incomodava com aquilo e eu falei, Deus, eu pego esses 5 pães e 2 peixinhos e eu apresento a Ti, eu sei que o Senhor vai fazer um milagre. E eu quero agradecer a Deus pela vida da Vitória, porque ela se colocou na disposição e eu insisti para que ela assumisse esse ministério. Até que a Vitória e a Carol começaram a trabalhar com apenas 2 crianças. Depois de algum tempo já foram surgindo mais crianças. E nós começamos, acho que com 5, foi onde surgiu a apostila do Casulo, no final do ano de 2022, e elas começaram a trabalhar. Ali eu entendi o real sentido de ser fiel no pouco, que no muito o Senhor nos coloca. E aquilo era o nosso pouco, era o que nós podíamos oferecer a Deus e para as nossas crianças, e nós fomos excelentes naquilo que fazemos. E nós fizemos com muita excelência o casulo, as apostilas, até que Deus, quando nos transicionou para esse novo lugar, Deus estabeleceu uma estrutura. Agora as crianças têm sala, agora as crianças têm um espaço para elas se desenvolverem, que já está ficando pequeno para o casulo. E o casulo é minha prioridade. Nós tivemos a conferência no ano de 2023 e nessa conferência Deus disse ao meu coração: vocês estão de portas abertas porque eu quero fazer algo na próxima geração. E eu entendi que o maior tesouro da JC Church é o casulo. Eles são a próxima geração. Deus tem dado muito forte no nosso coração a respeito do ano de 2024. O que Deus tem derramado sobre nós é que no ano de 2023, voltando um pouco, Deus falou que seria um ano de abundância sobre as nossas vidas. Só que desde então, que começou o ano 2023, muitas coisas aconteceram contra. A sensação que eu tive conversando com os líderes, conversando com os membros da igreja, até mesmo na minha vida, é que as portas se fecharam e nós não entendemos o porquê isso aconteceu, sendo que Deus tinha falado a respeito de abundância. E no final do ano de 2023,
eu estava orando a Deus, eu falei, Deus, a sensação que eu tive pro ano 2023 é que não foi abundância, mas foram portas fechadas. E Deus foi muito claro, Ele falou, filho, quando eu derramo promessa, não é no seu tempo, mas é no tempo que eu preparo a igreja. O ano de 2024 será o ano vida, porque é onde todos irão desfrutar das promessas que eu derramei sobre vocês. E eu falei, meu Deus, então o ano de 2024 é o ano vida, onde a direção é declare vida em todas as suas áreas. Então declare vida em todas as suas áreas, para que você possa desfrutar das promessas que foram derramadas sobre vocês, porque eu tenho a certeza absoluta que você irá desfrutar do melhor dos céus sobre a sua vida. Oi, gente, venham para esse culto, porque eu estou jovem há 50 anos nessa igreja. Venham, venham. Eu gostei de ver o Fernandinho. Seja muito abençoado e muita saúde para todos vocês. Eu sou jovem nessa igreja há 50 anos. Você me ama? Você me ama?